Querido aluno da terceira série do ensino médio, querido colega professor que acompanha a gente nesta aula de hoje do menu de conteúdos integrados. Nós vamos conversar sobre filosofia, mito e religião. Lembrando que, embora esta aula seja proposta para a terceira série do ensino médio, ela é uma discussão muito propícia para o primeiro ano, para o segundo ano do ensino médio também. Essa reflexão ela está dentro de um conteúdo que são as características do discurso filosófico, comparação com o discurso religioso. E qual que é a habilidade que a gente vai procurar desenvolver nesta e em outras aulas que forem aplicadas a esse menu de conteúdos? Identificar as marcas dos discursos filosófico, mitológico e religioso. E aí lá no finalzinho eu quero deixar como sugestão de atividade para vocês uma pesquisa, uma leitura analítica de mitos e um ping-pong, pergunta e resposta sobre um texto muito bacana que a gente vai ver logo mais no final dessa nossa aula. Vejam bem, gente, já que a gente vai falar sobre filosofia, mito e religião, nada mais justo do que, de uma maneira singela, superficial, porém não sem responsabilidade, a gente entender o que é filosofia mesmo, o que é mito mesmo, o que é religião, aos olhos de uma reflexão, e não apenas aos olhos do senso comum. Vejam bem, a gente vai entender aqui filosofia como uma reflexão crítica, ou seja, um pensar e um repensar de modo a questionar, a modo de buscar entender o quê? O pensamento humano, o comportamento do homem, do ser humano, em busca da fundamentação disso. Em outras palavras, a filosofia então é uma reflexão que procura criticar, cavalar para entender o seguinte: por que fazemos o que fazemos? Por que pensamos o que pensamos? Esta é uma primeira definição importante para a nossa aula de hoje, que você, professor, pode enriquecer aí na sala de aula, ou mesmo você, aluno, com uma pesquisa com conhecimento prévio. Uma segunda definição importante para a nossa aula, obviamente, é a definição de mito. E o que é o mito? O mito é uma narrativa surgida da tradição oral, ou seja, histórias que vão sendo contadas oralmente como uma espécie de telefone sem fio, que está presente em toda a cultura, ou seja, não existe cultura humana que não desenvolveu um mito, com o objetivo de conferir sentido à vida, transmitir padrões morais e também de explicar a origem de diversos elementos do mundo. Em outras palavras, o mito então é essa narrativa que surge em todas as culturas para explicar de onde viemos, por que as coisas são do jeito que são, ou até mesmo para estabelecer regras. Isto é certo e isto é errado. E nesse sentido eu gosto sempre de frisar, gente, que a palavra mito não significa mentira. Mito é uma narrativa, que pode sim ser mentirosa, mas também pode ter um fundo de verdade. Já ouviram aquela expressão, quem conta um conto aumenta um ponto? É o que acontece com o mito. Muitas vezes a história vai sendo contada, vai se transmitindo de geração em geração, e aí ela ganha áreas diferentes. Mas o mito é uma forma válida e importante de explicar o mundo, de explicar a vida, de introduzir padrões morais e assim conseguir dar um sentido para a nossa existência. Por fim, uma terceira definição importante para a nossa aula de hoje é a definição de religião, que a gente vai entender aqui como forma de pensamento sustentada por uma crença, que remete a instâncias que transcendem a realidade humana objetiva. Em outras palavras, então, o que a gente está chamando aqui de religião? É aquela forma de pensar, de ver e de agir no mundo que não se sustenta na razão, como é o caso da filosofia e da ciência, que não se sustenta na observação empírica, como a própria ciência, mas que se sustenta numa crença. Eu acredito que as coisas foram, são e serão de determinada forma. E essa crença ela está ancorada numa instância que transcende o mundo imediato, o mundo concreto, o mundo objetivo, uma divindade, uma força, assim por diante. Lembrando que esse conceito pode ser também mais explorado por você, aluno, por você, professor. Conceituado esses três termos, filosofia, mito e religião, e talvez até mesmo com a complementação do seu professor, eu queria trazer a vocês uma discussão, um debate, mais ou menos 10 minutinhos, a gente retorna, trazendo o seguinte problema. Os elementos do discurso religioso, mítico e filosófico afetam a todos, mesmo os que não acreditam neles? Ou seja, quem não é religioso, quem não acredita em mito, quem não acredita em correntes filosóficas ou não segue determinadas correntes filosóficas, é afetado mesmo não acreditando nessas coisas? Por quê? 10 minutinhos e a gente volta. Espero que vocês tenham conseguido perceber aí na reflexão e discussão de vocês que filosofia, mito e religião, seja de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, são onipresentes na nossa vida.
Vou dar alguns exemplos para vocês. Pensem, por exemplo, na filosofia. A busca por respostas e sentidos que sejam coerentes está presente na existência humana. Todos nós buscamos respostas. Volto a dizer, por que as coisas são do jeito que são? Por que assim, não de outro modo? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida? O que eu estou fazendo vale a pena? Vale a pena mudar? Vale a pena lutar? Estas e tantas outras questões que muitas vezes a ciência não responde, são perguntas filosóficas e que a gente, mesmo não conhecendo a filosofia, não sendo nenhum especialista, nos fazemos. Então, de uma maneira ou de outra, as correntes filosóficas, as reflexões filosóficas estão na nossa vida, estão na nossa organização social, estão na nossa política, estão na nossa existência, na nossa história. Vamos olhar agora para o mito. O mito se faz presente na nossa vida, por exemplo, no uso de metáforas e parábolas, coisa que faz parte do mito e que também está presente no nosso cotidiano, bem como a crença em verdades criadas a partir da transmissão oral. Isso permanece em toda a cultura. A cultura continua acreditando em narrativas que não foram verificadas, que não foram testemunhadas, mas que permanecem. Então, o mito se faz presente no nosso cotidiano e muitas vezes, quando a gente pensa, por exemplo, na fake news, quantas vezes as fake news não viram os mitos cotidianos, os mitos contemporâneos, e a gente vai se organizando, vivendo a nossa vida em torno dessas fake news, até reproduzindo, espalhando isso daí. Isso é um exemplo, nós poderíamos dar vários outros, eu tenho certeza que vocês também. Vamos olhar agora para a religião, para a gente terminar. A ideia de sacralizar pessoas, objetos, lugares e gestos permeia a vida cotidiana. O que isso quer dizer? Uma das características fundamentais de uma religião é que ela sacraliza. A palavra sacralizar significa separar, tornar diferente do outro. Por exemplo, você pode ter uma peça de roupa que é sagrada. Por quê? Porque você gosta muito dela, você não deixa ninguém usar, né? Ou você usa tanto, a gente costuma até brincar, né? Vai para a escola sozinha já a peça de roupa, porque você gosta muito dela. Ela tem um valor para você, às vezes um valor afetivo por conta da pessoa que te deu. E isso não vale só para uma peça de roupa, vale para qualquer coisa. Nós sacralizamos o tempo, olha, tal hora é sagrada, tal momento é muito importante para mim. Sacralizamos pessoas, olha, o que fulano diz é muito importante, porque ele é uma pessoa muito boa. Ou olha, não fala assim, é seu pai, é sua mãe, é o meu filho. Então, nós sacralizamos as coisas. E isso mostra como, ainda que não seja alicerçado numa crença religiosa, o ato de sacralizar faz parte da nossa vida humana. Vamos produzir, a partir disso daí, dessa percepção de que, apesar das diferenças entre a filosofia, o mito e a religião, eles se fazem presente no nosso cotidiano, eu quero propor a vocês realizarmos estações de trabalho. Como essas estações funcionariam? Existe um texto, gente, muito interessante, chamado A Filosofia entre a Religião e a Ciência, de Bertrand Russell. E nesse texto aparecem diversas perguntas. Então vocês podem fazer um ping-pong coletivo, onde cada um responde a uma dessas perguntas de uma maneira muito rápida. O professor pergunta, um aluno responde. O professor faz uma outra pergunta, o outro aluno responde. E assim a gente vai conseguir perceber como que essa filosofia, essa religião, essa ciência, esse mito estão nos nossos cotidianos através dessas perguntas fundamentais. Uma segunda estação pode trabalhar com a leitura analítica de mitos. Então, sejam propostos pelo seu professor, ou seja, trago pelos alunos, a gente pode fazer análise desses mitos, né, e ver qual é a simbologia, qual é o sentido, qual é a ideia que está por trás deles. Por fim, nós podemos também fazer uma pesquisa, comparando aí mitos e religiões em culturas que são diferentes das nossas e assim também analisando o discurso destes mitos e dessas religiões. Espero que assim a gente consiga aprofundar a nossa reflexão, o nosso olhar sobre essas três formas de pensamento que permeiam a nossa sociedade. Boa reflexão para você.